Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre um livro de um dos maiores romancistas do século XX e um dos meus autores favoritos, Luz em Agosto, de William Faulkner. Bom, falar de Faulkner é sempre algo desafiador. Aqui no canal a gente já conversou sobre O Som e a Fúria e sobre Absalão, Absalão. Deixarei os links aqui na descrição para vocês, das resenhas que eu fiz. E confesso que lendo o começo deste livro aqui, vendo que se tratava de um Faulkner um pouco mais tranquilo, eu pensei, acho que isso vai se refletir no meu trabalho para fazer a resenha também. Acho que vai ser mais fácil falar sobre este livro e fazer com que as pessoas fiquem com vontade de lê-lo. E não, acabou que não se verificou verdade, mas ainda assim vamos tentar falar um pouquinho sobre mais um livro maravilhoso de Faulkner, que realmente não deve saber o que é escrever um livro ruim, porque tudo que eu li até agora desse homem, amei. Tudo favoritado, e é o caso deste Luz em Agosto, inclusive. Então, o que a gente tem nesse livro aqui? Aqui nós temos uma narrativa que é ambientada em uma cidade chamada Jefferson, no sul dos Estados Unidos, na década de 1920. Ou seja, após a Guerra de Secessão, mas quando a segregação racial ainda era muito evidente naquela região. E aí, nessa história, a gente tem duas linhas mestras, digamos. A primeira que nos é apresentada é a história protagonizada por uma menina chamada Lena Grove. A Lena é uma adolescente que vive num contexto bastante complicado, principalmente quando a gente pensa no sentido de acolhimento, de afeto, e ela começa a ter encontros amorosos escondida da família com um homem chamado Lucas Burt. E tá tudo maravilhoso entre os dois, Lucas tá curtindo muito a Lena, não sei o que, tá tudo lindo, até que Lena engravida. E aí, o que Lucas faz? Isso mesmo, dá o jeito dele de ir embora. Então, o que ele diz? Olha, a gente precisa viver numa situação melhor, eu vou sair daqui, aí eu vou arrumar um emprego, melhorar a minha situação, e aí vou mandar buscar você. Acho que não surpreenderei ninguém ao dizer que Lena nunca mais recebeu nada de Lucas Burt. Só que a Lena é uma menina muito ingênua, então ela realmente acredita na história do Lucas, de que ele mandaria buscá-la, e aí ela começa a achar que algo deu errado. Então pensa, ok, a partir disso, o que eu posso fazer? Já sei, vou sair aqui do interior do Alabama e ir andando, sim, andando até o estado do Mississippi para uma cidadezinha chamada Jefferson, que teoricamente era para onde Lucas Burt teria se dirigido. Em resumo, Lena foge de casa e vai a pé, grávida, atrás do pai de seu filho, que ela acha que está em Jefferson. E em Jefferson a gente encontra a outra linha mestra desta história, que é protagonizada pelo que eu acredito ser a estrela deste livro, que é o Joe Christmas. O Joe Christmas vive uma situação bastante complicada, um conflito interno muito grande, e isso se dá pelo fato de que ele tem o fenótipo de uma pessoa branca, ou seja, ele tem as características físicas de uma pessoa branca, ele aparenta ser uma pessoa branca, mas ele sabe que ele, na verdade, é birracial. E dado o contexto em que o livro é ambientado, isso tem um impacto bastante grande na vivência do Christmas. Então, as histórias desses personagens vão se entrelaçar através de alguns outros personagens que eu vou apresentar aqui brevemente, porque eu acredito que a melhor maneira de apresentar a temática desse livro é falar sobre os seus personagens, sobre a galeria de personagens que a gente tem por aqui. Comecemos com um homem chamado Byron Bunch, que é a primeira pessoa que a Lena conhece em Jefferson. O que acontece? A Lena, enquanto empreende sua jornada, para algumas vezes pessoas no meio da estrada para perguntar se elas ouviram falar de um homem chamado Lucas Burt, porque talvez ele tivesse passado ali no caminho para Jefferson. E aí, conforme ela vai se aproximando de Jefferson, ela começa a ouvir respostas do tipo: talvez eu conheça um cara que tem esse nome, acho que ele trabalha na serraria de Jefferson. Também ouve coisas do tipo, não seria Bunch, na verdade? Acho que eu conheço um moço chamado Bunch. Eles acham que ela tá confundindo o nome, mas ela decide, então, ir em direção a essa serraria da qual as pessoas ali falam. E aí ela chega nessa serraria e conhece o Byron Bunch, que é um homem que vive uma vida bastante
casta, muito regrada. Ele trabalha nessa serraria já há um bom tempo, é um funcionário muito bom. Enquanto o pessoal tá ali curtindo a vida, o Byron tá trabalhando, é um devoto, mas a vida dele muda radicalmente quando ele conhece a Lena. E a Lena, logo que conhece, conta a sua história pra ele, fala sobre quem ela tá procurando. O Byron ouve a história da Lena e resolve compartilhar essa história com um grande amigo e confidente seu, um homem chamado Reverendo Hightower. Reverendo que, na verdade, é ex-reverendo, porque o Hightower assume ali uma igreja em Jefferson ainda muito jovem, só que ele é casado com uma mulher que sofria com problemas de saúde mental. E essa mulher era infiel, o traía e todo mundo ali sabia disso. Até que certo dia ela é encontrada morta num hotel em que ela estava hospedada com um outro homem e acaba que o reverendo é associado a toda aquela situação. E a sociedade de sulista, é claro, muito puritana, cheia dos bons valores da família tradicional, etc., resolve que aquele homem não pode continuar a presidir uma igreja ali. E por isso o Hightower, contra a sua vontade, é obrigado a abandonar o seu ofício de reverendo. E ele passa a viver de uma forma bastante marginalizada e isolada, tendo contato com pouquíssimas pessoas, como o Byron Bunch, que certo dia chega na casa do Hightower para conversar com ele sobre a história de uma jovem que apareceu na serraria procurando por um homem chamado Lucas Bird. Só que conforme ela vai narrando a história dela, descrevendo a fisionomia da pessoa que ela está procurando, o Byron começa a desconfiar de que a pessoa que ela está procurando realmente está ali na serraria, trabalha ali, só que não se chama Lucas Bird, e sim Joe Brown. E esse homem está numa situação bastante complicada. E Byron Bunch não estava equivocado, porque Joe Brown era também realmente Lucas Bird, o pai daquela jovem que apareceu ali na serraria, a Lena. E ele trabalhava, o Joe Brown, ali na serraria, era colega de trabalho do Byron, mas ele acaba se envolvendo num esquema de venda ilegal de álcool junto com Joe Christmas. E o Joe e o Christmas ficam próximos ao ponto de que o Christmas o leva para viver na casa em que ele vivia, que por sua vez era uma casinha na propriedade de uma mulher chamada Miss Burden. Miss Burden, por sua vez, era uma mulher que também vivia de forma bastante marginalizada em Jefferson, mas pelo fato de que ela era descendente de Yankees, ou seja, de uma família que veio do norte dos Estados Unidos, lutou contra o sul na Guerra de Secessão e apoiava o fim da escravidão ali no sul dos Estados Unidos. Então imaginem vocês uma família dessas no meio do sul dos Estados Unidos, apoiando financeiramente causas a favor dos negros, apoiando e defendendo os direitos dos negros. Não tinha como ter um final feliz, infelizmente, e acaba que parte da família da Miss Burden morre, mais especificamente assassinada por um homem chamado Coronel Sartoris. Sartoris, que aliás é título de um outro livro do mesmo William Faulkner. E ela, apesar de ter sua vida preservada, vive bastante isolada da sociedade, até que ela começa a ter um relacionamento com o Joe Christmas, e esse relacionamento é bastante complicado. Esses são os personagens principais de Luz em Agosto. Algumas histórias aqui vão se entrelaçar de forma mais direta, outras não de forma tão direta assim, mas fato é que todos funcionam como tintas de um quadro que o Faulkner está pintando, que é o quadro da sociedade sulista do começo do século passado. Um lugar de muita injustiça, um lugar de muito ódio, de sofrimento e de contradições. E a gente consegue ver aqui como é que cada uma dessas pessoas reage a esse tipo de ambiente, e o Faulkner, através dos cruzamentos dessa história, consegue discutir algumas temáticas aqui importantíssimas com o brilhantismo característico dele. A temática mais importante deste livro, a que mais salta aos olhos, aliás, não só aqui, mas em tudo que eu li até agora do Faulkner, é a questão do racismo, aqui aliada à busca pela identidade, e isso
isso tudo cristalizado na figura do Joe Christmas. Boa parte deste livro é dedicada a apresentar a história do Joe Christmas pra gente, e eu acredito ser a parte mais interessante do livro. E o Christmas tem uma história muito difícil, ele é deixado ainda bebezinho num lar para crianças, para serem adotadas, e isso na noite de Natal, por isso o seu nome Christmas. Ele é deixado, então, nesse lar adotivo, só que em certo momento, por um motivo que eu não vou expor aqui, a origem birracial do Christmas é exposta. E aí, prontamente, o enviam para um lar adotivo de crianças negras, onde ele é adotado por um homem que é muito religioso, acho que a gente pode até dizer que ele era um fanático, e o Christmas passa por poucas e boas sob o teto desse homem, até que ele resolve fugir de onde ele mora, fica vagando sem rumo por um tempo, até que para em Jefferson. E acompanhando a trajetória do Christmas, a gente consegue ver nitidamente como a condição dele é um tormento para ele, que ele é tratado como uma pessoa branca, afinal de contas, só olhando para ele não tem como se ter uma ideia de que ele é, na verdade, birracial, só que ele sabe, e isso tem muito peso nas ações dele. A gente vê isso nitidamente no relacionamento entre ele e a Miss Burden, porque, por exemplo, a Miss Burden começa a demonstrar, do modo dela, afeto em relação ao Christmas. E a gente vê que por mais que ele não coloque nessas palavras, é como se ele estivesse pensando, como alguém pode amar alguém como eu? Eu não sou digno disso. E ela tenta também ajudá-lo financeiramente. O Christmas fica com raiva, porque outro ponto interessante do personagem, ele não se considera digno de nenhum tipo de compaixão ou amor, só que ele também não está disposto a direcionar compaixão, amor ou misericórdia a ninguém. O Christmas é, em muitos momentos, uma pessoa extremamente cruel. E eu gosto muito de ver como o Faulkner aborda o racismo aqui, porque é uma maneira muito original de mostrar como isso é uma coisa horrível, não dá para pensar em outra descrição, porque é algo que corrói aquele que é objeto disso, então a pessoa que sofre racismo, mas também acaba afetando todo mundo em volta. E o Faulkner consegue mostrar isso muito bem aqui, através da história do Christmas e das pessoas que se relacionam com ele. E a história dele acaba até gerando sentimentos conflitantes dentro de nós, leitores da história, porque a gente vê como o Christmas sofreu coisas horríveis ao longo da vida dele, mas ainda assim a gente não consegue vê-lo como um mártir. Fora que ele te coloca para pensar em umas questões que, bom, eu teria que dar spoiler aqui, mas em resumo, baita personagem, para mim, a linha mestra dele é a mais interessante do livro. Outro tema que se destaca aqui, e de novo, não somente aqui, mas também nos outros livros que eu já li do Faulkner, é a questão do passado. Seja o passado como fardo, seja o passado como algo de que você quer fugir, ou algo de que você não quer abrir mão. A gente vê essa questão do passado em praticamente todos os personagens que têm certo destaque aqui, mas eu queria ressaltar principalmente o peso que o passado tem na figura do Christmas, que ele quer deixar esse passado para trás, mas não consegue, mesmo não conhecendo boa parte do passado dele. Tem o passado da Miss Burden aqui, da sua família, que lutou pelos direitos dos negros, e ela se vê na obrigação de seguir com esse trabalho, e isso tem grandes impactos na vida dela, e do reverendo Hightower, que poderia muito bem sair daquela região, só que tem algumas coisas que o prendem ali e ele, portanto, faz questão de permanecer naquela região, mesmo a despeito do desprezo que a sociedade tem em relação à sua figura. E por fim, eu diria que este livro aqui é um livro que aborda muito bem os pré-julgamentos que as pessoas fazem e as ideias que nós preconcebemos muitas vezes. Tem uma frase aqui que eu até marquei, que foi uma frase que me fez pensar bastante sobre o livro. Quando eu terminei, eu fiquei pensando muito nela ainda e eu queria compartilhar com vocês. A frase é: a memória acredita antes de o conhecimento lembrar.
acredita um tempo maior do que recorda, um tempo maior até do que o conhecimento imagina. E na minha visão, essa frase sintetiza muito bem um aspecto do livro de que eu gostei bastante, que é o fato de ele explorar muito bem a relação entre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que sabe, e aquilo que a gente realmente sabe. A própria sociedade sulista era muito pautada por crenças. Então, em certo momento aqui, nós temos uma investigação acontecendo e dá para ver nitidamente que a polícia local não está interessada em ir atrás do que realmente aconteceu. Eles têm um suspeito X e eles acreditam que foi esse sujeito que cometeu o crime. Mas eles não parecem querer realmente saber, porque parece que para eles importa muito mais o que eles acham que sabem. Um outro ponto de exemplo aqui, sem dar spoiler, é a própria vivência do Christmas, porque, como eu disse, ele tem o fenótipo, a aparência física de uma pessoa branca, só que a gente vê em certos momentos do livro, e um é especialmente marcante, ele compartilhando com outra pessoa que ele, na verdade, tem origem negra também, e a atitude da pessoa em relação a ele muda completamente. Então, é isso, a pessoa acreditava que ele era algo e o tratava a partir disso, mas quando ela descobre que ele não era aquilo que ela pensava, então ele pensa: não, então ele não pode ser aquilo que eu pensava não, eu tenho que começar a tratá-lo de outra maneira". Tem outras várias situações que ilustram muito bem a questão do preconceito, e aqui não falando racial, mas do preconceito mesmo, das ideias muitas vezes erradas que nós preconcebemos e fazemos julgamentos a partir disso. E acho que ler o livro com essa visão vai enriquecer mais a obra. Eu queria ter começado a ler o livro já com esse olhar, mas foi um ponto que me chamou mais atenção ao longo da leitura. Mas uma releitura disso aqui certamente virá, porque eu realmente acredito que o Faulkner era um autor que não somente queria ser lido, mas também relido, porque é impressionante ver como a obra dele cresce à luz de uma releitura e de um exame também mais minucioso, eu diria, da experiência de leitura que você teve com alguma obra dele. Dito isso, vocês devem ter visto em algum lugar deste vídeo, seja na thumb ou no título dele, não sei onde eu vou colocar ainda, mas queria fazer questão de deixar claro neste vídeo que este aqui é o livro que eu mais recomendo para quem quer começar a ler Faulkner. Faulkner é conhecido por ser um autor mais desafiador, e realmente não é nada, meu Deus, impossível de ler, não. Mas fato é que O Som e a Fúria é um livro que causa certa dor de cabeça, principalmente nos 2 capítulos iniciais. Absalão, então, meu Deus, nem se fala pra mim, foi ainda pior do que O Som e a Fúria no começo. E em Luz em Agosto até fiz uma piadinha no Instagram, falando que eu fiquei surpresa ao descobrir que é possível ler o primeiro capítulo de algum livro do Faulkner e entender o que está acontecendo, porque isso não tinha acontecido comigo até agora, e aconteceu aqui em Luz em Agosto. Em certo momento ele começa a jogar tudo pro alto, e aí você vê aquela coisa bem faulkneriana. Será que a gente pode usar esse adjetivo? Vamos usar aqui. Então, a gente vê essa coisa bem faulkneriana, a falta de pontuação aparecendo em algumas frases, e aí elas podem tomar sentido ambíguo, a alternância de visões que a gente tem na história, porque apesar de a maior parte deste livro aqui ser narrado em terceira pessoa, por um narrador onisciente, em alguns momentos certos personagens tomam as rédeas e esses personagens podem ou não estar manipulando a narrativa de acordo com a visão deles, e cabe ao leitor escolher no que ele acredita ou não. É um livro que também vai e volta no tempo, então a ação principal que a gente acompanha aqui é ambientada na década de 1920, mas a gente tem alguns flashbacks que datam talvez de até uns 30 anos antes, então o livro vai e volta, tem uma situação que é apresentada no começo do livro, mas você só vai entender aquilo bem mais lá pro fim. Acaba que é uma experiência típica de Faulkner, um pouco mais tranquila, porque ele diz as coisas aqui de modo mais direto, pouco fluxo de consciência, pouquíssimos saltos temporais em relação a esses outros 2 livros que eu citei, então tudo isso acaba tornando a experiência um pouco mais tranquila, um pouco mais amigável, mas ainda assim você consegue ver muito bem
o estilo tão característico do Faulkner e o brilhantismo desse homem ao abordar temáticas que nitidamente lhe eram muitíssimo caras. Se você não leu Faulkner ainda, mas tem vontade de conhecê-lo, recomendo fortemente que você comece por aqui. E se você já conhece Faulkner, mas ainda não leu Luz em Agosto, faça este favor a si mesmo, porque que livro, senhoras e senhores! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.